Deputado delegado Paulo Bilinski. Hoje estou aqui trajando a Vyshyvanka, a camisa típica ucraniana. Estamos comemorando o Dia Internacional da Vyshyvanka, que serve para unir todos os ucranianos e seus descendentes em todo o mundo. E nessa oportunidade, declaro que é uma grande honra estar aqui hoje com as vestes dos meus antepassados. Estas vestes são uma homenagem às minhas origens, ao meu avô, Bohdan Bilinski, que chegou no Brasil em 30 de setembro de 1948, após lutar bravamente pela liberdade de seu país, invadido por russos comunistas. É na Ucrânia dos anos 30 que começa a luta da minha família contra o comunismo. Meu bisavô, Jerônimo, foi preso e condenado à morte pelo regime comunista. O seu crime? Ser um opositor da ditadura. Seu crime foi lutar pela liberdade. Meu avô, Bohdan, aos 20 anos de idade, lutou uma guerra mundial para libertar a Ucrânia das garras do comunista. E hoje, como deputado federal, ao lado de meus irmãos, luto contra a instalação de um regime comunista no Brasil. E contem conosco, pois está no nosso sangue destruir o comunismo. Slava Ukraini! Heroyam Slava! O Paulo Bilinski, já se sabia, ele é armamentista, tem centro de tiro, pratica aqui na Grande São Paulo, e ele é neto de um nazista, isso já se sabia, falava-se pouco. Agora, o que surpreendeu foi ele ir à tribuna e falar com orgulho. Lutava no exército nazista, no exército de Hitler. Então, ele fala com orgulho que está combatendo o comunismo. Parece que nós estamos 100 anos atrás, voltamos, quer dizer, quase 100 anos. Voltamos atrás e temos pessoas como estas. É outro lado. É gozado. Os assuntos eu fui colocando para tentar mostrar a cara do bolsonarismo, essa cara da extrema-direita, e mostrar como eles são danosos. Então, esse tem orgulho de falar do avô que lutou, disse que fez uma guerra mundial e era nazista, porque o nazismo teve uma forte presença na Ucrânia. Uma forte presença, inclusive o líder deles, que depois virou herói nacional, tem uma discussão lá na Ucrânia, ele depois foi viveu na própria Alemanha de Hitler. Então era nazista e ele fala com orgulho, entendeu? Que olha, porque meu avô lutou. Eu já sabia disso, mas eu imaginava que ele fosse esconder. Porque me falaram lá atrás, olha, esse cara é perigoso, ele é armamentista, ele tem, inclusive, tatuagens, são muito estranhas, e aí me passaram isso lá atrás. E o avô dele era do exército nazista, esse cara tem um nazismo no sangue, no DNA. Então já falavam do perigo dele, alertando para o perigo do Paulo Bilinski. Agora, a minha surpresa, ele vai para a Câmara e fala com orgulho. Ele mesmo está contando. Então, eu estou dizendo, essas pessoas precisam ser rejeitadas porque ele não está falando do avô apenas do ponto de vista afetivo, o que deve ficar absolutamente respeitado, né? É o avô dele, ama o avô e tal. Então, isso aí não se discute. Mas ele está falando do avô como um ideal, entendeu? É o ideal de cidadão, o ideal de pessoa, que é alguém que luta no exército nazista sob o pretexto de combater o comunismo. O nazismo, entender bem, o comunismo foi a primeira vítima do nazismo. Houve massacres lá no início, antes do próprio fortalecimento do Hitler, em Berlim. Foi o primeiro. Então, quando a gente fala que o nazismo é de esquerda, é uma coisa absurda, completamente absurda. Então, os nazistas foram os comunistas foram as primeiras vítimas dos nazistas, os social-democratas também foram, e aquilo foi a mais o que o Bolsonaro quer fazer. E depois, claro, nós tivemos os judeus, grandes vítimas do nazismo. Tá? Mas não eram só os judeus, foram em grande parte. Foi um genocídio absurdo. Mas não eram só. Porque o nazismo se alimenta de uma coisa chamada ódio. Então ele odeia o outro, ele odeia a diversidade, ele odeia o que seja diferente. Ele odeia. Então, o Paulo Bilinski é uma pessoa que tem mandato e exalta a condição de soldado nazista que lutou na Ucrânia, né, do avô. Eu achava que ele fosse esconder isso, mas não, ele escancara o retrato também dessa nossa época, e é bom que a gente sempre mostre, olha quem são essas pessoas, elas são perigosas.